quero convidar aos irmãos para abrirem a carta a Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Carta de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Querido Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, quero Te rogar, Senhor, que nos dê todo o ensinamento que ela transmite aos Teus filhos, Senhor. Que possamos falar segundo a Tua vontade e os Teus propósitos, em nome do Teu Filho Jesus. Essa passagem que fala dos que bebem leite e dos que comem o alimento sólido, nos fala do ministério de Jesus, que Ele veio e Ele cumpriu. Foi consumado o propósito, a promessa se cumpriu através de Jesus, que Ele veio, morreu por nós para a salvação de todos os que creem. E aqueles que creem em Jesus, Paulo alerta aqui que devem seguir esses ensinamentos. E ele fala quantas vezes nós temos ainda que estar alertando, ensinando coisas que vocês já ouviram, mas continuam bebendo leite. O que é o leite? O leite é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica essa palavra. E o alimento sólido é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica essa palavra. Praticando a palavra de Deus, vivendo os ensinamentos de Deus, nós temos condições de discernir o bem e o mal. Amém, irmãos? Então, é este o ensinamento que Paulo traz aqui na carta de Hebreus para nós. Uma reflexão sobre o que é que nós estamos vivendo diante de tudo que nós temos aprendido, diante dos ensinamentos da palavra de Deus. Eu sou ouvinte da palavra de Deus ou eu sou praticante da palavra de Deus? Eu estou bebendo leite ou estou comendo comida sólida? Quem toma leite não tem capacidade para discernir o bem e o mal, mas o que pratica, sim. O que pratica, ele tem condições de discernir o bem e o mal e viver segundo os ensinamentos da palavra. Aí, sim, estaremos verdadeiramente crendo em Jesus, na salvação através dele, porque ele obedeceu o Pai. Aqui fala, ele padeceu, no versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele mesmo, ele sendo filho de Deus, podendo invocar todos os exércitos do Senhor para se livrar da cruz, ele foi obediente. Ele obedeceu e padeceu. E nós também estamos aqui e temos uma cruz, porque Jesus fala, tome a tua cruz e siga-me.
Ele não fala que vai tirar a nossa cruz. Essa cruz, ela é importante para nós, para a nossa proximidade com Deus, para que possamos trabalhar o nosso coração, termos um coração quebrantado segundo o coração de Deus. O coração de Davi, né? Jesus também tinha esse coração quebrantado, esse coração de obediência a Deus. Então, mesmo diante, meus queridos irmãos, de todas as situações que nós vivemos, vamos ter essa obediência a Deus. Vamos seguir caminhando na esperança de que o Pai está no controle de tudo que nos acontece. E Ele tem um plano para cada um de nós. E esse plano vai ser realizado, vai ser executado em nossas vidas. A obediência é muito importante na vida do cristão. Porque só quem tem obediência consegue compreender a Deus e viver segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Já é hora de nós estarmos comendo o alimento sólido. Como diz Paulo aqui, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. E quais são esses primeiros rudimentos? É a obediência e a prática da palavra de Deus. Que a gente busque no Senhor Jesus, na sua morte de cruz, a força que nós precisamos para enfrentar as nossas tribulações e sigamos vitoriosos na esperança da vida eterna. Durante a exortação da nossa irmã, ela nos falou muito sobre obediência. Ao examinarmos os textos bíblicos, em busca de compreender a nossa origem e a nossa natureza, o que percebemos desde os tempos antigos, desde a época dos primeiros crentes, é que nós nascemos com uma propensão à desobediência. Nós já nascemos inclinados a desobedecer os nossos pais, a desobedecer as leis constituídas na sociedade. E desobedecer a Deus, então, nem se fala, devido à nossa natureza carnal. Nós frequentemente nem queremos ouvir falar de Deus. E podemos afirmar com toda certeza que a igreja, ela vive lutando com um espírito que nos arrasta para a desobediência. Nós queremos andar nos caminhos do Senhor, mas nem sempre conseguimos. Existe algo mais forte que tende a dominar os nossos impulsos, as nossas inclinações, as nossas ideias. E isso é muito forte. O apóstolo Paulo, ele faz considerações sobre essa natureza pecaminosa que nós temos, que é a marca de Adão. Ele diz: eu compreendo, mas não consigo fazer. Eu sou um homem miserável. Mas graças a Deus me foi dado a Cristo, porque por meio dele eu encontro vitória. Não existe uma forma de nós obedecermos
as coisas em geral, irmãos. Não é só obedecer a Deus. Mas para nós obedecermos às leis constituídas, para nós obedecermos os nossos pais, nós temos que buscar a proximidade com Cristo. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir vencer os arrastamentos. E se nós não conseguirmos vencer o arrastamento, nós podemos na igreja nos tornar em pessoas hipócritas. O que são os hipócritas? São aqueles que na igreja têm uma aparência de santidade, apenas uma aparência, mas lá fora eles não são santos. Porque pelos seus atos você percebe que aquela árvore ela só produz frutos ruins. É um perigo nós nos tornarmos hipócritas. É quase uma doença a hipocrisia religiosa. E na época de Jesus, os seus maiores inimigos eram religiosos. E eles eram conhecidos pela sua hipocrisia. Jesus dizia que eles pareciam túmulos, que por fora eles eram bonitos, mas por dentro estavam cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Jesus os comparava também a víboras, a serpentes, e dizia que de modo algum eles escapariam da condenação dos infernos. É muito sério, é muito grave o perigo que nós corremos se nós não entendermos que a obediência só é possível se nós buscarmos comunhão. Comunhão com Jesus, por meio da oração, por meio da palavra, da leitura, da reflexão, por meio da participação nossa na igreja, na comunidade. Se não houver participação, se eu não me interesso, se eu vou à igreja apenas para fazer descarga à minha consciência, olha, irmãos, é mesmo que não ir. É preciso comunhão. E o que é comunhão? O meu coração, a minha mente, precisa estar envolvido com Deus. As coisas que eu faço, elas precisam estar em comunhão com a vontade de Deus expressa na pessoa de Cristo. Isso é o ponto básico da nossa vida na igreja. E o perigo não é de vez em quando, não. Nós corremos o perigo todos os dias, a todo instante. E quanto mais nós compreendermos isso, irmãos, mais o diabo tem desejo de nos destruir. Por quê? Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O que é ser luz? É comunicar o Espírito de Cristo. É libertar, é perdoar, é curar, exortar, repartir, socorrer. São estas coisas que nos faz luz do mundo. Eu gostaria, para a edificação da igreja, que os irmãos me acompanhassem ao Evangelho segundo João, no capítulo 1. Irmãos, nós acreditamos que todos nós desejamos saber de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde nós vamos depois da morte. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber um pouco sobre os mistérios de Deus. Se nós vivemos apenas para tratar dos interesses temporais,
se nós fazemos aquilo que todo mundo faz, estaremos nós preparados para um dia atravessar as regiões sombrias da morte? Essa é a grande questão da vida. Os homens não gostam de ouvir falar da morte, porque eles pensam que a morte é o fim. Ao contrário disso, a Escritura toda diz que a morte é o começo. A Escritura diz que do lado de lá existe a nossa verdadeira morada. O Senhor voltou, mostrou-se aos seus e disse que prepararia lugar a todos aqueles que andassem nos seus caminhos. Quem tem o conhecimento? Alguma igreja especial? Algum homem especial? Um apóstolo? Um evangelista? Um guru? Um espírito? Um anjo? Um arcanjo? Um serafim? Qual? Fosse-nos dado a falar com os anjos, nós perguntaríamos sobre as coisas a qual anjo? A qual arcanjo? A qual profeta? Esse profeta saberia mais que o outro profeta? Por acaso Moisés estaria mais preparado que Zacarias, que Daniel, que Isaías? O Senhor, Ele colocou sobre nós um manto, aonde Ele mostra que nós todos somos iguais. Iguais em quê? Na nossa natureza pecaminosa. De maneira que ninguém se sentisse mais que o outro, nem os anjos dos céus. E para que nós não ficássemos na ignorância, Ele nos concedeu a sua palavra. A palavra que está escrita na Escritura, da qual é mais seguro que cada um procure encontrar a verdade. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus nesse dia, mas eu não posso fazer por você aquilo que te cabe, meu irmão e minha irmã. É o seu pensamento, é o seu coração, é a sua alma que tem que estar envolvida com a Escritura. A minha, logo pela manhã, eu já pego a Escritura para começar o meu dia com ela. Quem não o faz, não é problema meu, irmão. Eu aconselho fazer. Quantas vezes o Senhor fala logo na primeira hora do dia sobre coisas que nós vamos ter que enfrentar aqui? Ele fala ao meu coração, eu abro a Escritura, começo a ler e percebo que Ele quer dizer alguma coisa importante. No correr do dia eu vejo que o Senhor falou comigo. A Escritura é a fonte de todo o saber. Nós não estamos falando aqui de sabedoria humana, científica. Não estamos falando disso, não faça confusão. Ciência do mundo é uma coisa, ciência de Deus é outra bem diferente. Aqui está a fonte da ciência de Deus. Aqui está a orientação para a nossa vida terrena. Como eu devo me comportar como pai, como mãe, como filho, como irmão, como crente, como pastor, como evangelista, como missionário. Todas essas coisas são predicados do Espírito. E não é para nós vivermos as coisas do Senhor aqui na igreja, é para nós vivermos diariamente, irmãos. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo.
Amém? Isso é tão importante que a Escritura diz que a humanidade um dia vai viver uma crise tal que esses que são a luz do mundo vão servir de lamparina para muita gente, irmãos. Porque as trevas vão tomar conta desta humanidade. Você pode imaginar uma noite escura. Pior do que uma noite mesmo sem energia elétrica, não é? A gente não experimenta uma sensação um pouco esquisita quando há um blackout? Não é meio estranho? Parece que para tudo. A gente fica meio perdido assim, sem saber para onde ir, não tem televisão, não tem internet, não tem telefone, não tem mais nada. Fica esquisito, a gente fica meio perdido. A noite escura que vem sobre esta humanidade é bem pior do que uma noite sem energia elétrica. E nesse tempo, seja quando for, ninguém sabe qual é o dia, nesse tempo, esses homens e mulheres que são luz do mundo, eles orientarão e conduzirão a muitos. E cabe à igreja preparar esses homens e essas mulheres, para que eles possam orientar aqueles que vão estar perdidos, irmãos. Na introdução do Evangelho segundo João, logo no capítulo 1, o apóstolo, ele começa a fazer aqui uma narrativa para mostrar a nós quem é o Cristo. É importante que a gente veja que ele não está falando nada sobre igrejas, ele está falando aqui sobre o nosso Salvador. Ele é tão acima da nossa imaginação que ele estava com Deus antes de tudo ter sido criado. Só o Pai é eterno, mas o Filho já estava com ele, estava nele. Todas as coisas, versículo 3, foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra, ela revela para nós aqui a natureza criadora de Cristo. Não estamos falando de religião, irmãos. Você acha que os oceanos são uma coisa grandiosa? Já viram lá uns documentários hoje que tem na televisão? O pessoal tem um robozinho que desce lá na profundidade do oceano, e lá a gente vê alguns vulcões ativos saindo fumaça na água. Uai, fogo na água, no fundo do oceano, fumaça, seres estranhos que ninguém nunca viu, de diversas formas. A gente fica assim, boquiaberto. Nossa, olha, que coisa. Quem você acha que fez? O acaso? O nada? Irmãos, existe alguma coisa por trás de toda a obra que deve ser maravilhosa, porque a obra é maravilhosa. Tudo foi feito por Ele. Quando falamos de Cristo, quando falamos de Jesus, não estamos falando de um chefe religioso. Nós estamos falando do autor da criação, irmãos. O autor da criação, aquele que mantém a criação funcionando todos os dias, inclusive nos sábados. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vida sem Cristo é vida no escuro. Família sem Cristo é família no escuro. Não pode dar certo, gente. Não dá certo. As coisas materiais, o dinheiro, os bens terrenos, eles podem nos dar algum conforto por certo tempo.
mas não por todo o tempo. As coisas que permanecem não são visíveis. As coisas verdadeiras não são visíveis. E estas coisas que eu vos falo, que são os tesouros eternos, são elas que geram uma vida verdadeira. Só com Cristo você pode criar filhos. Só com Cristo você pode ter um negócio que prospera, que faz bem à sociedade. Só com Cristo você pode ter um templo, onde as pessoas são trazidas para que elas conheçam a luz do mundo e elas mesmas sejam transformadas em luz. Lutero dizia: nós somos como o carvão preto. Essa é uma imagem mais perfeita sobre o que é a igreja. Nós somos carvões pretos. A igreja é um lugar onde há o aquecimento da luz divina. É um fogo. O Cristo é como um fogo, mais poderoso que o sol. O brilho dele é mais do que o sol. E ao nos aproximarmos desse fogo, nós, como carvões pretos, enegrecidos, frios, mortos, nós começamos a mudar de cor. Aos pouquinhos. Vai ficando meio branquinho, meio esquisito, meio assim, meio assim. Daí já vem uma coloraçãozinha ali, meio assim avermelhada. Daí a pouquinho começa a ficar. Quanto mais perto do fogo, o carvão vai se acendendo. Daí a pouco é luz. De tal maneira que você não consegue mais discernir o fogo do carvão. Eles viram uma luz só, irmãos. Como é que podemos andar sem a luz? Somos criaturas mortas. Jovens, vocês precisam compreender isso, irmãos. Nós não estamos falando aqui para vocês deixarem de ser jovens, porque cada coisa tem o seu tempo. Vocês vão deixar de ser jovens, mas vocês têm que viver como jovens que têm Cristo no coração. Amém? Sem o braseiro, não. Sem igreja, não dá. Não dá. Quantas cartas nós recebemos de vários lugares de pessoas atormentadas, narrando as suas tragédias pessoais. E lá no formuláriozinho da internet, quando a pessoa escreve, tem lá assim: coloque o nome da sua igreja. Eu vejo sempre escrito ali: não tenho nenhuma igreja. Estou afastado há muitos anos da igreja. O que fazer? O que fazer com uma vida morta? O que fazer, irmãos? Eu digo: vá para a igreja. Qual? Vá para qualquer uma. Mas vai para perto de Jesus. O nome de Jesus tem tanto poder que até anunciado de cabeça para baixo, ele significa luz, irmãos. Não importa se o sujeito está anunciando do avesso, mas vai para perto da igreja, o resto é com o Espírito Santo. Se você for na pior igreja que tem, se você tiver boa intenção no coração, dali o Senhor te levará a uma outra comunidade. Agora, longe da igreja não é possível, irmãos. São vidas enegrecidas pelas trevas desse mundo. Ele é a luz dos homens. E nós perguntamos: por que é que esse mundo está indo tão mal? Por que é que, apesar do desenvolvimento tecnológico de nações riquíssimas e de tantas coisas que nos traz conforto, a humanidade está sofrendo? Porque a humanidade anda no escuro. Eles não quiseram saber de Cristo. E as consequências de quem anda no escuro, qual é? Você pode cair num buraco. Saia numa rua
escura à noite, quando acabou a energia elétrica, tente em algum lugar para ver o que acontece. O pior de andar no escuro não é nem cair no abismo, é pisar na serpente. E vocês sabem de qual serpente eu estou falando. Por que que o mundo não quis saber de Jesus? Por quê? Por que que resolveram agora criar um Estado absolutamente laico? Essa coisa de religião é dentro das igrejas. Lá fora nós podemos viver em paz. Porque a luz, ela mostra as coisas erradas que o homem faz. Esse é o problema. Algumas pessoas abominam a igreja. Vão uma vez na igreja e dizem, não vou mais. Não gostei. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é contra nós. É contra os nossos pecados, as coisas abomináveis que nós fazemos. A palavra de Deus, irmãos, ela quer nos trazer para o braseiro. Mas nós não queremos que os nossos pecados sejam expostos. Dias atrás, uma irmã me escreveu falando sobre a sua relação com o Espírito Santo. E ela conversava com o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa. Chamava o Espírito Santo de meu amado Espírito Santo. Me contou uma história que ela, quase 30 anos de conversa com o Espírito Santo. Eu disse a ela, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem tempo para ficar conversando com você. Ela escreveu, mas pastor, eu andei esse tempo todo enganada. Eu digo, sim. E é bom você mudar de vida agora. Aproveita os anos que você tem para frente, para andar com Jesus de verdade. E deixa esse Espírito Santo de lado. Irmãos, a palavra, ela vem mostrar para nós, não importa a sua idade, vem mostrar para nós os nossos enganos. Eu vivi então 20, 30 anos da minha vida enganado, 40 anos, 50 anos. Sim, você viveu enganado enquanto é tempo. Liberte-se. Porque o problema não é você ter vivido enganado 30 anos. O problema é você morrer enganado. Porque do lado de lá não vai ser Jesus que vai estar te esperando, nem os crentes que foram antes de nós, que estão bem vivos. Mas quem vai estar do lado de lá te esperando é quem estava te enrolando. Arrepende enquanto é tempo. Não se envergonhe da luz. A luz vem envergonhar mesmo nós. Ela vem mostrar o nosso pecado. Ela vem dizer, não adulterarás, não mentirás, não terás inveja, honrarás o teu pai e sua mãe, reservarás um dia para a igreja, amarás a Deus sobre todas as coisas, não adorarás imagens de pau, de pedra, do que for. Nada que represente o Senhor. Não roubarás, não matarás. Se você está nesse erro, nesse pecado, acorda. Acorda, deixa a luz iluminar você, meu irmão. A luz resplandece nas trevas, versículo 5, as trevas não a compreenderam. Houve um homem nesse tempo, chamado João. Ele veio para testemunhar sobre a luz, de maneira que todos pudessem crer por ele. Não era João a luz, mas ele veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram os seus, e eles não o receberam. Não quiseram a luz, irmãos, não quiseram. No entanto, a todos
quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que o receberam e que creram no seu nome. A natureza salvadora da palavra. Natureza salvadora da palavra de Deus. Olha, eu preciso fazer um curso de teologia, preciso estudar a Bíblia toda para ser salvo. Está escrito aí alguma coisa sobre isso? Não, não está escrito. Eu preciso ir lá em caminho de Santiago, de Compostela, andar por lá, fazer uma peregrinação para ser salvo. Está escrito? Não, não está. Uma grande oferta para a igreja. Está escrito? Não, não está. As nossas misérias. Você acha que Deus se importa com a oferta que a gente faz para Ele, irmãos? Embora nós tenhamos que fazer oferta para a igreja por causa da vida temporal, das necessidades temporais da casa, para manter a obra de Deus viva, Deus não precisa de coisas nossas, irmãos. O homem que fez o fundo dos oceanos lá, o vulcãozinho saindo fogo lá no fundo do mar. E todas aquelas criaturas esquisitas que tem por lá. O que ele precisa de você? Como disse a nossa irmã, vamos dar um jeito de comer uma comida mais sólida? Vamos deixar de beber leite, irmãos? Vamos crer no Deus vivo? Naquele Pai que quer que nós estejamos em comunhão com Ele. Porque antes de nós conhecermos Jesus, o que estava sobre nós? O poder das trevas. A noite escura. Dias atrás eu conversei com uma irmã de uma outra comunidade. Ela vem ouvindo a rádio, vem aprendendo a palavra de Deus. E ela me disse que não consegue mais conviver com algumas igrejas. Eu disse minha irmã, olha, você estava num quarto escuro. Igrejas, existem excelentes igrejas, guiadas por excelentes pastores, mas existem também falsos irmãos. E quando os olhos da pessoa começam a abrir, ela começa a ver uma luz lá e sair do quarto. Eu quero ver quem convence ela a voltar para trás. Você está enxergando, você estava no escuro, agora você está vendo uma luzinha lá, por menor que seja. Já viu quando o sujeito é cego, eles fazem umas cirurgias hoje aí que traz a vista aos cegos? E você diz assim, nossa, você está enxergando tudo agora com clareza? O cego diz assim, sorrindo, maravilhado, não, eu estou vendo uma mancha luminosa. Ele já está feliz com aquilo. Uma mancha, não vejo muito bem, mas já estou vendo uma luz. Uma luz, uma fresta de luz no quarto escuro. Você vai nela. Quando você sair de lá, você não volta mais. Nós vivíamos na escuridão até que Cristo chegou e começou a mostrar para nós quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, nós somos deuses, segundo a Escritura, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui nesse mundo de tanta confusão, como é possível vencer essa grande confusão, e para onde nós vamos depois, o nosso destino glorioso. Quando você recebe Jesus, e você passa a crer que Ele é o Filho de Deus, um poder, Ele passa a habitar no seu coração. De maneira que você vai ser transformado. Você era um homem como outro qualquer. Agora não. Agora você passa a ter família. Porque você é da família de Cristo. É um poder que vem sobre a tua vida. Não é você que faz. Se fosse você, eu ensinaria você a fazer. Depende de você aceitar Jesus como
a luz do mundo. E crê que Ele é o Messias. E crê que Ele veio para te salvar, para te tirar da escuridão, gratuitamente. Porque Ele nos amou. Estando nós em pecado. Paulo dizia assim, é bem possível que alguém ame pessoas boas, mas gostar de pessoas más. Ele morreu pelos pecadores, por nós, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Morreu por nós. Nós temos que deixar Deus operar com poder na nossa vida para nos fazer filhos, filhos que permanecerão na casa do Pai para sempre. Deixe o Espírito Santo operar na sua vida. Irmãos, Ele não pede nada de você. Olha, você vai agora abandonar a tua vida, a sua família. Não, você vai abandonar o seu trabalho. Nós vamos para um mosteiro, nós vamos criar uma comunidade lá longe, você vai para lá, vai deixar de viver no meio dos pecadores. Nada disso o Senhor faz qualquer referência, irmãos. Ele não fala nada sobre essas coisas. Você precisa pagar uma parcela do que você ganha para a igreja, para você entrar. Não fala nada disso, irmãos. Um sacrifício, um jejum, andar de joelhos, o que você quer fazer? Não pede nada, Ele pede só que você confie nele, como filho de Deus, teu Salvador. E que Ele te amou, é só isso, Ele te amou, Ele te amou. Ele não perguntou quem era você. Entra na casa dele, deixa o poder de Deus tirar a escuridão de você, para você saber o que é ser feliz, sem ter nada. Ser feliz com bugigangas do mundo é fácil. Alguém ganha na loteria aí, compra um monte de coisas maravilhosas, mansão, carros, iates, logo já arruma uma meia dúzia de mulheres para andar com ele e tudo mais. Vai para as Europas. Acha aquilo tudo muito bonito. Morre, vai para o escuro. Porque não tem tesouro eterno. O tesouro daqui você não pode levar. Você chegou sem roupa, vai voltar para lá sem ela. Porque ela vai apodrecer lá no túmulo. É o tesouro que você não leva. Qual o tesouro que você leva? O tesouro do amor. Você cuidou da sua filha, amou a sua filha, a sua esposa, foi fiel a ela, perdoou ela, perdoou ele, dividiu, ouviu, orientou, ajudou, se preocupou, orou, exortou, encaminhou. Esse tesouro permanece. É riquíssimo do lado de lá, irmãos. Coisas bonitas, lugares bonitos. Os lugares bonitos dessa terra são meras sombras diante dos lugares que existem na vida eterna. São sombras. As paisagens daqui não são nada. Nenhum poeta, nenhum artista, ninguém poderia imaginar sequer o que existe do lado de lá e que nos aguarda. Não se prenda aos tesouros dessa vida. Não se prenda, não se preocupe com isso. Não vamos abandonar a vida, mas deixe o poder do Espírito Santo te guiar, porque Ele sabe por onde te levar. Nós não sabemos. Para concluirmos, bom seria falar do capítulo inteiro, mas ficaria aqui até meio-dia. Ah, doce palavra. Talvez na eternidade, não é mesmo, irmão? Na eternidade, como não tem relógio, a gente pode um dia sentar lá em alguma paisagem dessa que eu disse, e a gente pode conversar sobre essa escritura por alguns séculos. Não é, pastor? Mas enfim, a vida nos aguarda ali fora. Irmãos, o crente, ele é feito filho de Deus, não é por causa da carne, não. Olha o que está no versículo 13. Só para a gente concluir.
não nascemos da carne e do sangue, não é vontade humana, não é vontade nem de Jesus, mas é vontade de Deus. Olha, é o poder de Deus, Ele faz de você uma criatura nova. Eu quero ver alguém desfazer, eu quero ver se o diabo tem poder para desfazer alguém que o Senhor fez criatura nova. Poder de Deus. Deixa Deus entrar na sua vida e operar com poder. Ele vai fazer maravilhas. Olha, você vai ter família, você vai ter filhos, você vai ter lutas, você vai ter vitórias, você vai ter desafios. Todas essas coisas vão ser razão para a glória da tua alma. Viva com Deus. Deixe Deus entrar, deixe a luz alumiar. Chega perto do braseiro, chega perto do fogo. Deixa a luz dele entrar em você. Eu e o Pai somos um, dizia Jesus. Quando ele orou aos discípulos, alguns instantes antes dele ser preso, ele orou ao Pai e disse: Senhor, quando eu não estiver mais aqui, o Senhor cuide desses que eu te deixo, e de todos aqueles que vierem a crer no meu nome. O Filho, o Senhor pedindo a Deus, de maneira que nós sejamos um só, eles em mim e eu em ti, ó Pai, para que a nossa unidade permaneça para sempre. Que nós sejamos abençoados, a igreja reunida aqui e os irmãos que em outros lugares recebem nesse instante a divina palavra.